Boa tarde, gente. Meu nome é Beatriz, podem me chamar de Bia. Eu tenho transtorno de personalidade borderline e hoje eu vou conversar com uma pessoa que é casada com uma pessoa com o mesmo transtorno que o meu. E a gente vai bater um papo para discutir como é sentir o outro lado da história. Não acolher a pessoa que tem o transtorno, mas sim a pessoa que convive com ela. Então, você pode falar um pouquinho como vocês se conheceram, há quanto tempo vocês estão juntas? Oi, Bia. Para começar, eu tenho 51 anos, ela tem 58. Há 6 meses nós nos conhecemos. Ela é empresária, aqui na cidade que eu estou morando agora. E a gente se conheceu como uma coisa muito louca. Eu entrei na loja dela e, assim, nos apaixonamos loucamente, amor à primeira vista. No mesmo dia nós nos encontramos, foi muito bom, foi maravilhoso. No outro dia, eu, como toda leonina e que me apaixono, mandei flores, mandei chocolate e ela até me ligou para agradecer, mas falou que ficou muito assustada com tudo aquilo e que ela estava com medo e fugiu. Eu brinco com ela que ela fugiu de mim por 2 dias. Ela não atendeu minhas ligações e aí eu resolvi ficar quieta. Era a virada do ano. Ela me mandou uma mensagem no dia 31 à noite, para minha surpresa, dizendo que queria tomar café da manhã comigo. Aí eu já estava chateada e tipo, ai, né? Resolvi, nem respondi. Depois, no dia 1º, eu até respondi para ela, mas ela ia viajar logo dia 5. Nesse inteirinho, entre 1º e 5, a gente acabou se encontrando novamente. E ela não me falou que era borderline, mas me falou que tinha ficado um pouco assustada, porque ela já estava há mais de 10 anos sem relacionamento nenhum. E, enfim, aí a gente conversou, tal, e decidimos iniciar um relacionamento. Antes do dia 5, que era o dia que ela ia viajar, ela sumiu de novo. Ela ligou para mim que estava muito assustada com toda aquela situação e com o que ela estava sentindo. Certo. Bom, E quando foi assim que ela decidiu se abrir com você e contar sobre o diagnóstico dela? na verdade, eu fui pesquisar, agora depois de 6 meses, eu fui entendendo algumas coisas, né? Alguns comportamentos, algumas fugas dela. E aí comecei a ler bastante, comecei a entender e comecei a questioná-la. E aí ela me disse que ela já tinha feito um tratamento há algum tempo atrás, há 6 anos atrás, que ela fez um tratamento, fez uma terapia e que foi diagnosticada, mas que já estava tudo bem com ela, Então, entendeu? hoje ela não faz mais tratamento, ela tá sem Sim. acompanhamento psicológico nenhum. Ela está sem acompanhamento, mas diante desses 6 meses ela teve assim várias idas e vindas, porque como ela ainda tem uma casa que ela, na verdade, tinha um cachorro lá, ela todo momento que ela se sentia com medo, assustada por estar com alguém, ela ia para casa dela e fica lá e se esconde lá durante uns 2, 3 dias. E eu chamo ela de Rapunzel, que eu tenho que correr sempre e resgatá-la pelo amor que eu sinto e pelo que eu sei que ela é, pelo que eu sei o que a borderline causa, né? Por ter lido muitas coisas. Eu tô indo sempre correndo atrás, mostrando que eu tô do lado, que eu entendo, mas que também ela não pode ficar escondida lá quantos dias ela quiser sem dar satisfação para ninguém, né? Acho que se ela precisar de ajuda, e na nossa última mini separação, eu falei para ela que só voltaria se ela aceitasse a minha ajuda para passar no médico, tanto no terapeuta quanto no psiquiatra, que ela tem que retomar o tratamento. Porque até então acho que ela estava em uma situação confortável e agora, como não é mais confortável, ela está com alguém, né? Ela não está conseguindo lidar com isso. Certo. E ela é uma pessoa muito possessiva, ciumenta, ou ela é mais de boa? Olha, eu posso dizer que ela é ciumenta, mas não é extremo de ciúme, não. Mas ela é ciumenta, sim. E nas horas das crises, você consegue lidar com ela? Consegue
falar assim, calma, a gente conversa amanhã, se acalma. Hoje mais adaptada com tudo isso, né? Eu, quando sinto que ela... Na verdade, eu já conheço ela. Eu sei que ela vai ter crise naquele dia, tá? Ela acorda, eu sei que aquele dia ela já está diferente. Então, eu já começo a agir naquele dia diferente. Primeiro, começar a falar mais baixo com ela, sabe? Me colocar numa posição de tipo, ó, eu tô aqui, tô do seu lado, tá tudo bem, vem aqui, me abraça e vai dar tudo certo. Porque quando a gente gosta, a gente tem que estar do lado do outro, né? E é o que eu tenho feito, sabe? E eu sei, ó, a última crise que ela teve, tipo, de manhã eu já sabia que ela ia ter. Quando foi à tarde, é outra coisa. E sempre que ela tem crise, ela se afasta de mim, ela fala que não quer mais, que ela quer ficar sozinha, entendeu? É a mesma história sempre. Aí eu vou lá, forço, ela volta e tá tudo bem, mas uma pessoa que tem borderline e não trata, hoje eu visualizo isso como uma tortura para ela mesma, sabe? Para Sim. ela e para quem tá do lado. Fica todo mundo doente, não é só ela, fica todo mundo doente. Sim. E é fundamental que a família, a cônjuge, sempre façam uma terapia de família, pode ser em Sim, grupo ou terapia de casal mesmo, também é importante. Até porque você precisa se blindar, né, contra essas sim, crises sim. dela. É o que eu tenho feito, né? Eu tenho buscado ajuda para mim. Aí, né, ela falou que queria ajuda, né? Numa última crise que ela teve, ela falou que ia procurar. E ela acabou não procurando, porque ela teve um problema lá com o cachorro dela, que morreu, enfim. E aí ela veio falar para mim: ah, não, eu não vou procurar ajuda, eu sei o que eu tenho, e tá tudo bem. E aí, para não contrariá-la naquele momento, eu nem respondi, eu fiquei quieta e estou tentando novas abordagens, entendeu? E como você lida assim com a necessidade dela de precisar de atenção, de ter atenção toda hora, mas de repente ela querer se isolar? Não, eu não ligo, eu sou uma pessoa super carinhosa, eu dou atenção, eu tô sempre um passo à frente do outro. Então, isso para mim é super tranquilo. O que mais me machuca e me dói é saber aquele momento que ela está em crise, ela entra lá na conchinha e não deixa ninguém chegar perto. Entendi. E o que é mais difícil de lidar com ela? São essas questões de isolamento ou são questões mais explosivas, que ela fica mais agressiva, se torna uma pessoa grosseira? Então, no dia, geralmente no dia que ela vai ter crise, ela já começa a ser uma pessoa mais grosseira. Tá? É difícil lidar com as ausências dela, é muito difícil. Mas, por outro lado, é difícil também você lidar com aquele momento em que ela vai estar em crise e que ela fica grosseira, mas você sabe que ela está grosseira para te afastar dela. Ela Uhum. fala coisas para te machucar, de certa forma, eu acho que ela quer proteger quem está ali, quem está do lado dela, afastando, sendo grosseira, entendeu? Mas eu sei que aquela não é ela. E isso, naquele momento, eu já falei várias vezes para ela: essa que você está sendo nesse momento não é você, não é a pessoa que eu conheço. Então você pode falar o que você quiser, que eu sei que não é você. E é uma forma dela se auto-sabotar também, né? Sim, não tenha dúvida. Ela se esconder, tudo isso é uma forma dela se auto-sabotar. E ela tem algum sintoma assim de automutilação, Não. ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas? Então, eu tenho notado, né, que as coisas a gente vai conhecendo aos poucos. Eu tenho notado que ela tem um vício de tomar vinho todos os dias. Não é grande quantidade, mas, por exemplo, meia garrafa de vinho todos os dias. Já é uma Entendeu? quantia considerável, É né? uma quantia considerável, né? Sabendo que isso é diário, hoje eu começo a entender que isso também é um problema. Ela não fica alterada, né?
ela não fica, mas eu sinto que ela, quando ela também tem crise, eu sinto ela naquela mais ansiedade para beber. Uhum. E será que essa ingestão do vinho é uma forma dela anestesiar os sintomas dela? Não sei se é, porque ela acaba tendo do mesmo jeito. Talvez seja uma forma dela tentar anestesiar, mas ela não consegue, porque ela acaba tendo do mesmo jeito. Sim, aí seria uma fuga, mas que não, ela não consegue controlar, mesmo com a ingestão do álcool. Ela não consegue controlar, porque assim, eu acredito que isso fuja do borderline, entendeu? Acho que aquele momento tudo se apaga para ele e ele não veja mais nada. Eu acredito que seja assim. Mas. E ela é super responsável, ela tem a sua empresa, ela tem seu trabalho, ela tem sua rotina, ela é super responsável, mas em questão ao trabalho dela, o borderline não atrapalha. Isso eu não vejo atrapalhar. Ótimo. Isso é muito importante, porque eu mesmo, por exemplo, eu não consigo ter um trabalho fixo, tenho dificuldades nos estudos. Então, isso daí é interessante, é um ponto positivo. Ela Isso conseguir não trabalhar atrapalha. e desenvolver É, relações ela é super pessoais com outras responsável, pessoas. ela é super responsável com os horários, tudo, mas como ela ficou sozinha há muito tempo, ela também não tem assim amigos, mas que hoje comigo ela já está inserida em alguns grupos de amizade que eu tenho, da gente sair, da gente se encontrar para ficar junto. Mas é difícil mesmo entender, não, entender, entendo. É difícil você conviver com essas crises, porque tem dias que quem está aqui do outro lado pensa, vale a pena? Até quando, né? E acaba sendo desgastante para você, né? Muito, 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 muito. E isso, de certa forma, eu costumo dizer que vai riscando aquele cristalzinho do amor que tá sempre, que veio lindo, está sendo riscado a cada crise. E você percebe no comportamento dela se ela, depois das crises, ela tem um sentimento de culpa? Sim, sempre. Sempre, sempre depois que termina as crises dela, ela me dá carinho em dobro, ela fala que vai ser diferente, que não vai mais ser assim. Ela sempre promete um monte de coisa, mas foge do controle dela, né? Sim. E qual foi o pior assim, momento da relação de vocês? Assim, uma crise que foi absurda dela e a ponto de você falar que não quer mais. Eu acredito que a crise, antes de eu definir com ela que ela tinha que aceitar um tratamento, foi bem complicada. Porque ela estava novamente lá se escondendo na casa dela, e eu falei para mim, basta, não dá mais. Peguei todas as coisas dela daqui, da minha casa, levei para casa dela, e falei, não, não dá, não vou me adoecer, não vou conviver com uma pessoa que não quer ajuda, sabe? Eu acho que não aceitar ajuda é muito complicado para quem está do outro lado. Porque se a própria pessoa não aceita ajuda, como você vai ajudar? Sim, e você acaba se sentindo impotente, né? É impotente, você vai se anulando, né? Você vai se anulando todos os dias pelo outro. Quando você vê, você tá doente, o relacionamento tá doente. É um efeito cascata, né? É, Adoece todos que estão ao redor dela. todos, todos. E ela, antes de conhecer você, ela morava sozinha ou ela morava com familiares? Não, ela não tem mais pai, a mãe dela e o irmão moram em outro estado, eles se veem 2, 3 vezes por ano, então ela mora sozinha, numa casa, sozinha. O último relacionamento dela foi há 12 anos atrás, e depois disso, é, ela ficou sempre sozinha. Também isso pode ser a borderline deixando ela sozinha, né? Sim, é aquela questão que eu falei, a autossabotagem, né? Às É, vezes o medo de se sentir abandonada faz é. com que ela se fique reclusa, né?
E quando ela tá com alguém que ela realmente acha que é sério, que vai rolar, o medo de ser abandonada faz com que ela abandone primeiro. Sim. E eu conheço esse sintoma perfeitamente, porque eu sou igual. É. E o que você, assim, mais aprendeu com ela como parceira? O que o transtorno de personalidade borderline ensinou para você em questão de vida? Resiliência, resiliência todos os dias, paciência, tentar entender o outro, sabe? Se colocar na posição do outro, principalmente, porque se não tá fácil para mim, para ela também não tá, entendeu? Eu acho que isso o borderline trouxe muito para minha vida. Eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizado, né, a TAG, e isso tem sido um treinamento para mim, que tem ansiedade. E você chega a ter crises por conta dos gatilhos que ela te causa? Tenho crise de ansiedade, né? Mas como eu tenho o meu controle, como eu já fazia e faço ainda terapia hoje com menor número de vezes, eu tomo um remedinho de nada controlado, mas que me ajuda a melhorar. Mas mesmo assim, tem dias que é muito pesado, que é muito puxado e olha, não é fácil. E você consegue perceber o preconceito com o transtorno e se a família dela apoia ela? Olha, eu vou te dizer que nem é questão de apoiar ou não. Eu acredito hoje, olhando isso mais de perto, que a família não sabe. A família não sabe. Porque eu não saberia, se eu não tivesse buscado ler muitas coisas, e entender e cutucar ela, eu não saberia. Quando você é leigo, você não consegue entender um monte de coisa, sabe? Então a família, às vezes, ela é omissa, mas não ela é omissa porque ela realmente não sabe, não entende o que é isso. Você vê que hoje em dia, você ter qualquer tipo de transtorno, é um absurdo. Você ter uma depressão é um absurdo, todo mundo acha um absurdo. Eu já ouvi todo mundo dizer, isso é falta do que fazer, falta de trabalho, entendeu? As pessoas são preconceituosas em relação aos transtornos. E isso faz com que as pessoas não queiram nem saber, nem entender o que é. E você acha que ela é uma pessoa mais implosiva ou explosiva? Eu acho que ela é muito mais implosiva. E essa questão assim do preconceito até acaba não refletindo no trabalho dela porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ela não tem um convívio direto com pessoas, entendeu? São clientes que entram ali e são 2, 3 minutos ali dentro e perfeito. Ninguém sabe da vida dela, ela não tem esse contato direto com outras pessoas, né? Todos os dias. E acaba se tornando difícil, né? Porque todo o cargo emocional dela cai em cima de você, né? Sim, todo, porque ela não tem uma rede de apoio, né? Sou apenas eu, ela não tem amigos, então eu acabo me sentindo responsável por tudo isso. E você chegou a contar do transtorno dela para alguém da sua família? Eu contei, inclusive, para a família dela. Para minha família, não, mas contei para a família dela. E um familiar dela me disse assim: o irmão dela me disse: não, mas isso aí, meu pai já era assim. E só que para eles não é um transtorno. E aí eu fui pesquisar e o borderline é genético, né? Ele vem aí de uma grande carga genética. Então, hoje entendendo, o pai dela tinha borderline, só que na época, né, não se falava nisso. Não, tudo era um grande tabu, né? Não se falava nisso. E conversando com ela assim, quando ela dá brecha, porque ela também não gosta de falar muito disso, ela me disse que o pai dela também tinha crise, queria ficar sozinho, sabe? O pai dela às vezes era agressivo com a mãe dela. Então, isso já vem lá de trás, né? Aí você me falou que a mãe dela já faleceu, né?
O pai dela, a mãe Pai ainda é dela. viva. Assim. E para você, assim, quais são as coisas boas e as coisas ruins de se namorar uma pessoa com transtorno de personalidade borderline? Olha, o ruim é você conseguir lidar com essas crises. No meu caso, com as fugas dela. Porque se ela tivesse crise e ficasse dentro de casa, eu conseguiria lidar tranquilamente. Mas aí ela sumir, foge do meu controle, e eu não saber quando ela volta dessa crise, que também foge do meu controle, me machuca muito. Mas ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, é carinhosa, é parceira, é companheira, sabe? Tá sempre pronta ali a todo momento, sempre sorrindo, sabe? Do nada, ela muda, ela vira a chavinha. E essas oscilações de humor dela acontecem dentro do mesmo dia ou perdura alguns dias, semanas? Não, por exemplo, ela tá super bem. Eu tenho notado que tem aumentado bastante, tá? A cada 3, 4 dias ela entra em surto. Só que aí leva mais uns 2, 3 dias para ela voltar. Então, são surtos mais demorados. É, é. Para ela voltar dos surtos, levam 2 a 3 dias. Eu forçando, né? Eu indo atrás e falando, ó, vem aqui, para, já deu. Eu dou aquela forçada mesmo, sabe? Para tirar ela da zona de conforto. Porque senão ela fica nesse looping e não sai nunca. Ela sai de lá, ela vai para o trabalho, ela volta para casa, ela vai ficando nesse looping e não sai. Então eu tenho que ir lá e tirar ela, resgatar ela mesmo disso. Senão ela fica sozinha, ela É, não busca ajuda de não, maneira nenhuma. não, não. Se afasta, me afasta e não busca ajuda. Então, no caso dela, não seria aquela questão que o borderline tem, assim, de uma idealização muito grande do parceiro e logo seguida uma desvalorização. É uma questão de proteção mesmo É, que ela faz para ela entra dentro do casulo para proteger o parceiro e acaba sendo agressiva. isso. Eu acredito que sim. É o que eu tenho conseguido entender. Entendi. Sabe, isso compromete muito, assim, tipo, os nossos projetos, os nossos planos. Isso afeta o dia a dia imensamente, entendeu? Eu nunca sei o que vai ser amanhã. Eu não consigo me programar para o jantar de amanhã. Porque eu não sei como ela vai estar, entendeu? Esses dias ela estava aqui, ela queria comer alguma coisa, e aí ela falou, deixa que eu vou fazer. No meio da preparação, ela meio que desligou e foi deitar. E entrou em crise, entendeu? É, Às vezes eu tenho a impressão que os momentos muito bons a pessoa não consegue conviver, ela tem medo. Quando ela está nesses momentos muito bons, que ele, tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, ela vai lá e se desliga pelo medo. E ela tem pequenos gatilhos externos ou ela muda Não, assim do nada? não, eu não consegui visualizar esses gatilhos. Não, exceto esses momentos que eu acho que está tudo muito maravilhosamente. Por exemplo, essa semana a gente tá planejando, a gente viaja, a gente gosta muito de viajar, então a gente planeja muita viagem. Eu até assim, eu hoje penso, eu não posso planejar mais com ela, nada com ela, porque eu não sei o que vai acontecer. E isso faz mal para mim também, entendeu? Mas em relação aos gatilhos, né, que você me perguntou, não vejo que tenha alguma coisa que tenha. A semana tá tudo super bem, a gente estava aqui planejando viagem, cozinhando, e aconteceu, entendeu? Então não é nada específico. E despersonalização, ela tem esses momentos de não se reconhecer no espelho, não se reconhecer como um ser humano, Não, não, ela não tem isso. nem dissociação, Não, de também não. sair do time dela e depois Não, voltar depois de um tempo. não, não, não tem. Então seria mais como se ela tivesse
traços borderline, mas talvez não chegasse a ter o transtorno em si. Então, eu não sei, pelo que eu fui comentando com ela me falou que o médico diagnosticou ela como border. Uhum. E isso já tem muitos anos. Sim, agora não sei se isso, no decorrer desse tempo, né, são 6 anos que ela me falou, também pode ter, sei lá, passado por alguma outra coisa. E tem a questão da idade também, né? Porque se diz Também, muito que conforme a pessoa vai ficando mais velha, os sintomas vão ficando mais sim, leves. sim, sim. Pode ser que tenha se dissipado isso, entre outras coisas. Mas no meio geral, sim, ela é uma pessoa doce Sim, e com você ela é super amorosa. ela é uma pessoa incrível. Eu posso dizer para você assim, tranquilamente, que ela é uma pessoa que eu nunca conheci ninguém na vida igual a ela. Então, eu espero do fundo do coração que tudo se acerte, que ela busque ajuda, porque é fundamental que uma pessoa com TPB busque ajuda. Ou melhor, uma pessoa com qualquer transtorno mental precisa de ajuda. Sim, e é por E isso que eu luto todos os dias para estar do lado dela, pelo amor que eu sinto que eu vou lutar até as minhas últimas forças, porque eu sei que ela é uma pessoa incrível e que o transtorno é só um transtorno. o transtorno não define quem ela é, né? Sim, Então, acho que por hoje é isso. tá? Fiquem Eu, bem. eu Eu agradeço pela agradeço muito oportunidade. você, viu? Foi um bate-papo muito legal. Eu também agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco isso, de repente ajudar quem está lá do outro lado do border, sabe? Que precisa, quem está do outro lado precisa tanto quanto o borderline. E precisa principalmente da psicoterapia para Ah, aprender a se blindar dessas crises, desses sim, momentos de explosão do border. sim, é o que eu tenho feito. Quando ela se explosiva aí, eu abaixo. A primeira coisa que eu faço é abaixar meu tom de voz, começar a concordar com tudo que ela está falando, porque se eu tentar rebater, eu afasto ela mais ainda. Você é uma pessoa muito empática, né? Você consegue controlar suas emoções e isso é muito bom. Sim, eu tento. Pelo amor que eu sinto, eu tento. E vou tentar, e vou Bom, continuar tentando, né. e isso vai fazer um bem enorme para você e para ela. Sim, eu costumo dizer para ela que isso eu estou aqui nessa existência para aprender com ela, né, e me transformar por ela também. E isso é muito legal de se ver, porque eu vejo, assim, principalmente na minha página, pessoas que falam que não conseguem lidar com pessoas que têm um transtorno e acabam abandonando a relação, ou por Não, ciúme, um ciúme muito grande, uma possessão muito grande, ou crises que são incessantes. Então, não, se conhecer eu uma pessoa assim que luta por alguém que tem TPB é muito especial para mim e creio que para as outras pessoas também. não, é isso. Se eu for abandonar todo mundo que está ao meu lado, que tem problemas, a gente vai se tornar sozinho, Sim. né. Então é isso, eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, Bia, a oportunidade. Espero que as pessoas aprendam com o seu depoimento, porque ele é muito especial. Muito obrigada, Bia. Então é isso, gente. Fiquem bem e até mais.